Irmãos, nós vamos dar sequência, né? Nós, no domingo passado, demos uma pausa no nosso estudo e hoje nós vamos estar dando sequência, falando sobre o capítulo 5 de Mateus, o versículo de número 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos iniciar onde nós paramos. Nós paramos no aleluia. Pela primeira vez paramos no aleluia. Normalmente a gente para no amém, né? Estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre o quê, irmãos? Misericórdia, né? Isso aí. O que nós temos que tomar cuidado, exemplo, é transitar esse sentimento ou essa compreensão para outros tipos de compreensão. Como na semana passada nós falamos aqui um pouco sobre a pena. Quem lembra sobre a pena? De sentir pena do outro. Lembra? Todos lembram? Então, nós não podemos transitar para esse tipo de... né? Quando a gente para um pouquinho aqui no que a irmã Isabel nos ajudou, a gente para ter um trecho da fala que apenas apanhado em solitude, né? Apanhado ali, somente ele dá um entendimento errôneo. Porque ela fala é enxergar o ato de miséria do outro. Se você não pegar todo o contexto daquilo que a irmã Isabel disse, descreveu, definiu, você vai enxergar o ato de miséria do outro. Então a misericórdia é só em relação ao outro. Mas na verdade é enxergar primeiro o seu ato de miséria e se colocar no lugar do outro. Ou seja, o ato sacrificial extraído do coração, de dentro de nós, em relação ao outro. A misericórdia, ela emana do amor, né? Ela vem do amor. Não tem como você exercer misericórdia sem amar. É o pilar, né, pastor? A graça é vinculada à misericórdia, ao entendimento de misericórdia. E o amor, para você ver como é que é o pilar e como é que nos ajuda a compreender melhor o amor. O amor nada tem a ver com aquela visualização sentimental que nós tínhamos no passado. Porque o amor é um ato. Então, se você se apegar ao amor, sentimento, e não tê-lo como um ato, o que você vai falar? Então, só vou exercer misericórdia a quem, pastor? Aqui eu sou próximo, né? Aqui eu sou próximo. Eu vou passar pela pessoa. Eu tenho vínculo? Não tenho vínculo. Não é comigo. Então, amor é um ato. É um ato. Não, sim, o homem é movido de sentimentos, pastor. Vamos lá então para o estudo. Só para a gente dar uma recapitulada de tudo aquilo que nós falamos e enganjar naquilo ali, ó. Segue o estudo. Jesus não somente desceu à terra para pagar nossas dívidas, como também arregimentou alguns homens, denominando-os discípulos. Foi com esse grupo que ele fundou a sua igreja e incumbiu a mesma de não somente usar de misericórdia, mas também assumir a missão dada por ele. Vão e façam discípulos. Tem uma referência que nós conhecemos bem e que expressa essa afirmativa de Jesus: vão e façam discípulos. Jesus fundou a sua igreja e não o cristianismo, pois há uma diferença abismal, muito distante entre a igreja de Cristo e o cristianismo. O cristianismo começou quando o imperador Constantino cessou de perseguir os cristãos e oficialmente instituiu o cristianismo como religião oficial no
do império no ano 312 depois de Cristo. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para entender isso aqui, ó. Igreja e não o cristianismo. A gente tem que entender um pouquinho isso, porque isso aqui é importante, isso é a história da igreja, tá, irmão? E como é importante essa parte aqui. Exemplo, vamos lá. Vamos compreender a antiguidade. No período de domínio do Império Romano, existiam vários deuses. Nós já estudamos aqui isso aqui no passado. Existiam? Sim ou não? Sim, né? Existiam templos de adoração a esses deuses? Sim? Sim. Então, existiam templos, existiam imagens, existia uma aceitação pelo império, correto? Correto? Existia aceitação com a igreja de Cristo? Naquela época. A igreja era perseguida, né? E aí quando chega naquele momento da história ali, Constantino, um imperador da época, um imperador romano, ele transforma a igreja ou o cristianismo, aí ele fundou isso, ele criou isso, o cristianismo como o quê? Como uma religião oficial do império. Vamos lá, vamos entender isso melhor, irmãos. Vamos entender isso melhor. É ali em Constantino que começa a existir tudo de muita coisa que nós vivemos hoje. Tudo de muita coisa. Pare para analisar uma coisa. Quem é perseguido tem a liberdade de estar indo a algum templo? Tem? Hein? Não, né? Não. Quem já ouviu um pouquinho de história da igreja sabe que eles ficavam às escondidas, né? Nós não vamos muito longe. Existem alguns países que vivem essa realidade, onde o cristianismo, ou não, a igreja de Cristo é impossibilitada de exercício, e impossibilitada não, né? Ela é restrita de algumas ações, não é aceita. E o que acontece? Eles ficam escondidos. Com Constantino veio a implantação de quê, então? De quê? Construir isso aqui, irmãos. Lembra que as religiões da época, elas precisavam de um templo e de quê? De imagens. Não era? Não era isso que eles precisavam? Não era isso que existia? Não era isso? Constantino trouxe o templo e começou a fundamentar imagens, bispos e arcebispos, figuras. Começou a separar as pessoas de liderança da convivência mais próxima com quem estava sendo liderado. Constantino instituiu isso. E vamos entender um pouquinho a história? A igreja cada vez mais ela crescia no momento da perseguição. Quanto mais perseguia, mais gente queria. É como se você visse hoje um cara perder a cabeça gritando: eu amo esse Deus. Você é impactado. Você que está fora, você é impactado. Meu, tem um negócio diferente aí. Eu vou querer viver isso aí. As pessoas eram alcançadas pelo nível de, vamos dizer assim, de entrega que as pessoas que estavam vivenciando a verdadeira igreja viviam. Era um impacto muito grande. E aí Constantino, como imperador, estava vendo isso acontecer. Estava vendo. Em uma noite, às vésperas de uma batalha já ganha,
Se você estudar um pouco a história, você vai ver que a batalha já estava ganha. Constantino, um escritor chamado Vinier, ele fala sobre isso. Constantino diz dele que olha para o céu e vê um símbolo, cria um novo símbolo para a igreja. Vê um símbolo, isso, e coloca lá no escudo dos seus, crava o símbolo, né? As iniciais de Cristo no escudo, e vão lá, vencem a batalha que já estava praticamente vencida. E a partir dali ele institui, não, cristianismo, vamos aceitá-lo, não precisa mais perseguir. Tirou a identidade da igreja. Tirou. Vamos olhar para o mestre? Vamos? Vamos olhar para o mestre, e o mestre foi o quê? Perseguido? Agora os discípulos não eram mais perseguidos. Jesus, certa feita, ele disse que assentar ao lado dele não dava, mas tomar o cálice amargo que ele tomaria, isso sim os discípulos teriam. Isso abrange a nós, a igreja que veio pós os discípulos, que se estendeu. Ser perseguido deveria ser uma compreensão de todo aquele que professa a fé em Cristo. Padecer pelo Evangelho deveria ser uma compreensão de todos nós. Mas só que Constantino fundou aquilo ali, ó, cristianismo. Aí se você olhar ali o prefixo ismo, né? Vem do latim, e aí o prefixo ismo, se você for lá em entendê-lo, ele referencia uma ideologia, ele referencia uma... Hoje eles até desmembraram, né? Antigamente, quando você pegava um livro antigo, uma definição antiga, o prefixo ismo vinha referenciando tudo isso, uma ideologia, um fundamentalismo, uma generalização, uma doença, vinha descrevendo tudo isso. Hoje não, hoje o prefixo ismo é desmembrado, né? E aí, a respeito de um desses autores aí que desmembrou a compreensão, chamado de Ribeiro, ele fala sobre a generalização, ou seja, a expansão. O que Constantino fez ali não foi uma expansão da igreja. Se for para ficar com uma definição, eu fico com a definição de doença. Eu fico com a definição de doença. Sabe por quê? O que ele expandiu foi uma doença. Então nada mais é, irmãos, do que foi uma jogada, uma estratégia de guerra e também uma estratégia política. Constantino trouxe tudo aquilo que não tinha nada a ver com os ensinamentos do mestre. Aí nós vamos ver umas definições sobre Constantino ali um pouco mais à frente. Pula para mim. Constantino exigiu que todos os cidadãos se tornassem cristãos. Isso tem a ver com o que Cristo ensinou, irmãos? Virar para todos os seus súditos dentro do império e falar: você tem que ser cristão, hein? Tem que ser cristão. Um cristianismo divorciado com o verdadeiro, do Cristo verdadeiro. Um cristianismo sem o caráter de Jesus. Um cristianismo espúrio, falso, sem santidade, sem o verdadeiro ensino do seu mestre. Aí, o pastor Alencar, que é o autor, tá? Desses estudos. É o autor. Eu colocaria ali, pastor, que o cristianismo, na verdade, tem tudo a ver com o seu mestre, que foi Constantino. Nada a ver com Cristo, que fundou a igreja. Nada a ver. Cristianismo nada tem a ver com aquilo que Jesus nos ensinou, irmão, e deixou para nós como direcionamento. Nada tem a ver. É por isso que hoje nós adoramos essas coisas.
Eu tenho uma questão ali do espúrio falso. Uma definição de Constantino. Como nós gostamos disso, irmão? Do que é falso. Do que é falso nós amamos. Nós aprendemos. Constantino nos deu isso. Nos deu, eu falo que deu porque da igreja, aí voltamos, já tivemos a compreensão aqui do sistema, mas voltamos à sistemática, nós fomos engolidos por essa sistemática, e hoje, muitas coisas que nós lutamos contra, foi fundamentada aqui, ó, na história, nesse momento da história. Os bispos dessa época, como o pastor falou, eles foram escolhidos a dedos por Constantino, tá, irmão? Não foi uma coisa que veio uma ordem divina, que aproveitaram alguém que já era pastor da igreja tal, X, não foi isso. Não foi isso. Foi um sistema que foi implantado naquela época. E como todo sistema, você depende de quê? De pessoas. E pessoas que compactuem com a mesma ideologia. Então, assim, Constantino pegou os seus. Tem um montão de Constantino aí que vocês estão enxergando aí agora, né? Pegou os seus e colocou ali de frente. Quem pensa diferente, o que acontece? Sai fora nada, é jogado para fora. Não sai fora não. É jogado para fora, porque você pensa diferente. Se pensasse igual a Cristo, era jogado para fora. E aí eu volto aqui no que o pastor Silas falou. Nós pegamos tanto isso ao decorrer do tempo, que é uma coisa que nos leva a acreditar dessa forma, pastor, que Cristo virá e pouca gente vai conseguir se desvincular de tudo isso. Tira esse lugar aqui, tira esse local, fala para nós nos reunirmos só nas casas, para você ver como é que já é o impacto. Aí existe um ponto que eu quero salientar, irmãos, quero dar uma certa evidência. Poxa, vocês estão falando aí que tudo isso foi instituído por um homem que não tinha nada de Deus e que... mas Deus opera. Eu vou lá em tudo isso que vocês falam contra, mas Deus opera, porque Deus está acima de tudo isso. Constantino foi um imperador romano que, de um modo estratégico, político, quem era o problema, irmãos? Bota na cabeça aqui, vamos pensar como um revolucionário, chefe de uma milícia. Está lá o cara com uma centena de problemáticos, vivendo às escondidas, como o pastor Silas salientou, tomando uma proporção muito grande, tomando uma expansão. Esse povo está crescendo e está você aqui. Você tem que agir politicamente, você tem que pegar esse pessoal e ficar na sua mão. Foi isso que Constantino fez. Ele aceitou o povo, instituiu uma certa liberdade e de certa forma trouxe essas pessoas para o seu domínio. Tudo que a gente falou, se não se enquadra ao sistema, você é jogado fora. O que é importante ver, que mesmo dentro do sistema, Deus alcança pessoas. Mesmo dentro de um sistema corrupto, o poder de transformação da palavra continua. Amém, irmãos? Porque senão você sai olhando e enxergando tudo errado e achando que Deus não está lá. Deus está impossibilitado de agir e alcançar uma pessoa por lá. Não é isso. Entenderam, irmãos? Entenderam? É importante entender isso, porque senão você fala, poxa,
mas ali o sistema, estão falando do sistema, o sistema ali é contra tudo que Cristo ensinou, mas eu vejo coisas grandes ali acontecendo. É porque Deus não se limita a isso. Mas nós temos que ser críticos, no modo não pejorativo da palavra, críticos para analisar se realmente aquela sistemática condiz com os ensinamentos do verdadeiro mestre. Tem que analisar, tem que olhar e falar, condiz com o que Jesus falou? Condiz. Então vamos lá, vamos seguir. Bem verdade que hoje está difícil, né, pastor Silas? Achar esse lugar, né? Mas a gente está lutando para ficar num lugar mais condizente, irmãos. Entendeu? Infelizmente essa é a realidade, mas nada impossibilita o alcance de Deus em relação a pessoas. Então nós paramos ali nos homens corruptos, avarentos e sem nenhum valor moral. Pois o próprio Constantino não era convertido, e tão pouco os bispos que ele mesmo consagrara. Já a igreja de Jesus não foi fundada por homem algum, e sim pelo próprio Deus. Ele mesmo a elegeu antes da fundação do mundo. É uma referência de Efésios 1:4. A igreja de Cristo não reconhece ninguém acima dele e da sua palavra. Vamos pegar um pouquinho isso aqui. Esse é um momento crucial, vamos ser críticos aqui. Nós vemos isso, as pessoas reconhecendo homens, enaltecendo homens. Nós vemos isso. Isso é condizente ao que Cristo ensinou, irmãos? Não é condizente. E aí o que nós fazemos? Vamos lá e enaltecemos homens também. Vamos lá e entramos no meio da multidão para ser mais um que se vincula ao que Constantino estabeleceu aqui. Por exemplo, se o cara gosta de adorar, né, ele gosta de ser adorado, já tem discípulos que se prestam a isso. Então, quer dizer, por que muita gente não vem com a igreja séria? Porque ele está na idolatria do pastor fulano de tal. Se o pastor fulano de tal estiver lá, é nem igual cantores, né? Qual cantor vai estar lá? Vai ter um cantor fulano de tal. Poxa, a igreja ficava assim voltada, por causa do nunca foi por causa de Cristo. Então a igreja sempre viveu em engodo, né? Eu vejo muito engodo nisso. Chamava um pastor fulano de tal, a igreja não lotava. Aí chamava um pastor que era da região. Mas isso é vergonha. Dinheiro, ele levava o dinheiro das ovelhas, veja bem, gente. Levava o dinheiro das ovelhas porque o pastor achava, vamos chamar fulano de tal. Rapaz, isso é uma vergonha. É uma vergonha um negócio desse. Sabe? Então quer dizer, aí chama o servo de Deus para transmitir a palavra. Cara, pode acreditar que ninguém vai falar nada para ele. Quem muito vai agradecer o pastor que convidou. E ele trouxe uma palavra que te trouxe a vaga, o conhecimento que você precisava. O outro foi para lá, ganhou dinheiro, jogou um monte de teologia em cima, vazia, porque ele não vive. Uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu viver, uma coisa é eu viver, outra coisa é eu pregar. Ele não vive, joga um monte de teologia, pega lá de Gênesis, Apocalipse, faz um rodeio na Bíblia, todo mundo fica babando. A inteligência do homem é sobrenatural, o Espírito Santo, a gente começa, né? O Espírito Santo está capacitando ele para isso. Na verdade, ele aprendeu na teologia, ele se venceu aqui. Os pregadores, eles são formados, o que eles pegam? Eles estudam, faz tudo. Amém. Estuda, tudo. Eu tenho que falar isso. E eles falam aquilo, gente. Aí sabe o que acontece? Você que não tem muito tempo para estudar, pastor que não tem muito tempo para estudar, ele vai pregar aquilo porque ele está cuidando das ovelhas. Ele não quer dar muito alimento, ele quer dar o básico. Essas pessoas, quando vêm para a igreja, ele quer dar muito alimento, que não é alimento, é palha. É palha porque não vive. A gente já cansou de ver isso, né? Isso em todos os ramos que eu já andei. Sabe? É um camarada que gosta de ser, sabe? Ele gosta dos aplausos. Aonde você viu Jesus aceitar aplausos? Aonde você viu os discípulos aceitar aplausos? Aonde você viu a igreja recebendo aplausos?
Deus. Isso aí. O Senhor fazia crescer a igreja. É diferente. Hoje eu não vejo a igreja crescer, eu vejo a igreja inchar. Engordar, se enfurecer. A igreja está doente, está enferma. E é essa a questão, mas o problema é que as pessoas, ou seja, a gente vai ficar certo, vamos tendo um novo rumo, uma nova visão, um novo caráter de Cristo em nós. E nós louvamos a Deus porque, eu sou sincero com vocês de dizer, que Deus tem tocado no nosso coração a esse ponto. E preciso de todos os irmãos que estão vivenciando isso. Graças a Deus. Deus tem dispensado no pequeno. E eu vejo que todos os avivamentos começam com um pequeno fogo. Nunca começou com muita gente. Começou com um pequeno fogo retornando a palavra. Sim. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Avivamento não é emocionalismo. Isso é verdade. Amém, irmãos? Amém? Não, isso é importante. Isso é muito importante. Para nós nos desvincularmos disso, de certas coisas. Vamos lá. Ele mesmo a elegeu antes da fundação do mundo, tem a referência, a igreja de Jesus não reconhece ninguém acima dele e de sua palavra, pois a igreja de Cristo segue o Mestre, que é santo, puro, perfeito, imaculado, todo-poderoso e cheio de misericórdia. Aliás, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É uma referência de Lamentações 3:22. A igreja de Cristo é a única instituição que nivela a todos. Você quer entender isso aí, irmãos? A igreja de Cristo é a única instituição que nivela a todos. Por quê? Mas por quê? O nosso ícone é quem? A cabeça é quem? Então, se surge alguém aqui querendo ser o cabeça, irmão, isso é igreja? Não corta não, exerce misericórdia, mas identifique que não é igreja. Se cria um ícone maior do que a pessoa de Cristo, não é igreja, irmão. Sim, para essa situação aí, existe um conselho bíblico, tá? Um conselho de Paulo, acho que é a Tito. A Tito não, mas para um homem herege, admoeste a primeira vez, 2:10, né, pastor? Admoeste uma segunda vez, ou seja, você vai confrontá-lo 1, 2, segunda vez. Se você continuar, o que vai gerar, gente? Vamos ser sinceros aqui. Confusão, inimizade, contenda. Então, qual é o conselho? Qual é o conselho? Evita-o. Pastor conseguiu reverter aqui, irmão. É porque nós estamos vindo de ceifa, né? Ceifar, o pessoal... Então é desse jeito mesmo. Infelizmente, temos que cortar vínculos, irmão. Temos que cortar vínculos. Felizmente. Isso aí é importante falar, tá? A gente tem que ser ético, porque senão a gente acaba trilhando o caminho do fanatismo, né? O fanatismo religioso. Vou defender a minha ideia, unhas e dentes, vou me desvincular de todo mundo. Você tem que ter respeito, ética, bom senso. Você tem que saber lidar com essas situações, senão você vai sair se desvinculando e aí no modo pejorativo da palavra, sair cortando pessoas mesmo do seu... Às vezes pensa diferente, às vezes está mais agarrado ao sistema que foi implantado do que nós, mas nós temos que respeitar, porque nós também passamos um tempo ali, não passamos? Passamos um tempo ali, e se não tomarmos cuidado, ficamos achando também que somos a melhor versão da palavra cristão. Somos a melhor versão. Crente nada, tá todo... Não é assim. Isso aí.
Um grande exemplo é Cristo. Estava no meio de todos os pecadores e os religiosos até questionavam, né? Ó. Vamos abordar um pouquinho sobre isso. Então vamos anteceder muito não. Nós paramos. Não faz acepção de pessoas. A igreja também é indestrutível. Foi o próprio Jesus que afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós conhecemos bem esse texto. Pula aí, Jader, por favor. Nós, como discípulos de Jesus, temos praticado a misericórdia? É uma pergunta. Como discípulos de Jesus, temos praticado a misericórdia? Sim ou não? Rapaz, vocês estão aprendendo a ser discípulos mesmo, estão sendo mais verdadeiros. Silêncio é uma resposta, né? Estamos sendo mais verdadeiros. Mas é isso aí mesmo, irmão. É falar a verdade. É não. Não, quem estava aqui semana passada vai falar: pô, o Júnior que está ministrando a aula é o que falou que não, eu não estou exercendo misericórdia, irmãos. Em totalidade, não. Temos que brigar dia após dia com o nosso eu interior aqui, com a ajuda do Espírito Santo, aumentar aquela cota de assessoria que nós falamos aqui na semana passada. Para quê? Para que o Espírito realmente tome domínio das nossas ações, que nós venhamos ser direcionados por Ele. De vez em quando nós somos direcionados, mas é de vez em quando mesmo, né? Muito de vez em quando. A frequência tem que aumentar. Então, já respondemos essa pergunta, né? Ou estamos saindo pela tangente igual aos religiosos? Aí tem duas colocações ali: o sacerdote e o levita, da parábola do bom samaritano. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo o quê? Saindo pela tangente, né? A gente passa aí e vê tanta coisa aí, tantas pessoas precisando de algumas ações nossas, né? Que podem ser feitas por nós, mas nós repetimos aquela atitude ali do sacerdote e do levita. Ou estamos sendo hipócritas, tal como o doutor da lei da referida parábola, dando uma de desentendido? É uma outra pergunta também. Mesmo sabendo quem era o seu próximo, ele pergunta de forma descarada: quem é o meu próximo? Leiamos os textos então. Alguém para nos ajudar aí, para ler esses textos aí. Leamos os textos da parábola e entendamos a mesma. Lucas, volta lá para mim. Lucas capítulo 10, 25. Vamos lá ver o texto ali, ó. Alguém pode ler? Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para a mão de
Irmãos, vocês observaram que todas as bem-aventuranças são condicionais? Vamos lá, a parábola foi lida. Vocês viram que existia alguém que sofreu ali a ação dos ladrões, estava ferido. E vê qual é a primeira referência na parábola de Jesus? A primeira referência de descaso é em relação a quem? A religião. Sacerdote e levita eram pessoas o quê? Influentes dentro da religião e responsáveis para cuidar de quem? A gente vê muito isso ainda, irmãos. Eles eram sustentados para isso, melhor dizendo, né, pastor? Ganhar traz a gente para a realidade de hoje. Eles eram sustentados para isso. Sim, eles faziam parte, os sacerdotes, só para entender aqui um pouquinho, irmão. Os sacerdotes e levitas, eles vinham de uma tribo que era sustentada pelas demais tribos. Ou seja, todas as suas necessidades eram cobertas para que eles pudessem se dedicar a esse tipo de casos. Se dedicar com a obra de Deus, né? Vamos dizer assim, e com esses tipos de casos. Quando essa pessoa está lá totalmente fragmentada, jogada no chão, o termo utilizado foi semi-morto, próximo à morte, e vem um sacerdote, qual seria a ação correta desse sacerdote? Um homem que referenciava Deus, o que ele faz? Passa direto não, irmão. O texto diz que ele passa largo. Ele se desvia. Vamos acostumar com aquilo que a gente vê, não. Vamos ser críticos, irmão. Vamos ser críticos, vamos olhar o que realmente está escrito. Não é aquilo que a gente está acostumado a ouvir, não. Passou direto nada. Ele passou a largo para não ser percebido pelo semi-morto. É uma das provas que nós estamos tão dominados e contaminados por esse sistema, em que não olhamos para o lado e que não exercemos, aí volto no que a Marcinha nos colaborou, aquele ato sacrificial. Ter que parar, vou ter que dar minha atenção, sair da escola agora bíblica, me afirme a parte com Deus. Vou ter que de repente ajudar a dar um banho, levar para dar comida, vai acabar meu domingo. Mas fácil eu passar de largo, bora para casa que eu tenho meus afazeres. 7 horas da noite eu tenho que estar aqui para dar honra e glórias para Deus, obra de Deus, tá vendo? Então, é a religião que nos deram, que nós aceitamos, que nós temos como verdade. Sabe o que a gente faz para exercer misericórdia? Uma misericórdia que se encaixa mais na pena, Giovanni. Sabe o que a gente faz? A gente marca um dia, sai fazendo uns bons atos e ainda bate umas fotos para colocar no site. Entendeu? Aí se enquadra na pena, né? Aquele amor fingido, aquele amor que te coloca numa posição de superioridade ao que está numa posição de miserabilidade. O sistema é tão corrupto, mas tão corrupto, que tem gente que se aproveita da condição de miserável daquelas pessoas e se faz miserável para poder arrumar um dinheirinho, irmãos. Tem gente que faz isso. Então aí tem... O que acontece com a gente? Aí a gente se engessa, se coloca em quê? Na condição, poxa... A gente generaliza, né? A gente generaliza, vulgariza tudo. Todas as pessoas que realmente necessitam, pelaquela. Fica mais fácil também, mais cômodo pra gente, tá? Fica mais cômodo pra gente. Não vou parar porque tem um pilantra aí que sai pedindo dinheiro, mas tem casa, tem isso, tem aquilo outro. Não precisa. A gente senta nessa poltrona do conformismo, né? O negócio está confortável aqui.
Não vamos ajudar mais ninguém não. E o interessante, irmãos, é que a única coisa diferente aqui, isso eu falo com alegria, é que aqui nós estamos ensinando o que é para ser feito, mas também deixando bem as claras que eu não faço. Eu não faço. Eu não sou o santarrão que faço tudo e só vocês que estão errados aí. Não é isso. Aqui eu estou tendo o mesmo confrontamento, eu estou tendo o mesmo direcionamento que cada um dos irmãos estão aí. Eu estou colaborando. Então, irmãos, assim, o que fica evidente que nós estamos lutando para corrigir os nossos erros, para nos moldar aquilo que a palavra realmente nos ensina. Estamos em totalidade? Não. Talvez eu esteja exercendo até menos do que alguém que está aí sentado me ouvindo. Mas o direcionamento é para todos. Todos. E queira Deus que todos possam absorver o direcionamento. Vamos lá. Só quem é pobre de espírito herdará o reino dos céus. Nós já falamos sobre isso. Amém? Só quem chora serão consolados. Falamos sobre isso? Amém? Vamos ver então se nós falamos. É chorar em relação ao quê? Isso, condição miserável do nosso espírito, que nós estávamos naquela condição deplorável do pecado. É esse tipo de choro, quando você chora na presença de Deus, reconhecendo a sua condição miserável e automaticamente desfrutando do amor e misericórdia da parte de Deus. Para alguém herdar a terra, precisará ser manso. Para alguém que alguém tenha fartura, precisará ter fome e sede de justiça. Para nós alcançarmos misericórdia, temos que exercer misericórdia. Conclusão. Deus exige dos seus filhos que pratiquem a misericórdia, pois Ele mesmo nos deu o exemplo. Concluirei este estudo mencionando a narrativa do credor incompassivo. Leamos. Alguém me ajude aí. São uns poucos versículos, né? Amém? Amém, irmãos? Sabe o que é interessante nesse texto aí?
é que as nossas dívidas, as nossas mazelas foram pagas, né, pastor? Tetelestai, né? Dívida paga. Não olho mais para o seu passado, para os seus erros. Mas quando a gente caminha 2 passos, a gente encontra alguém com uma situação menos deplorável que a nossa, a gente não consegue exercer a mesma misericórdia. A gente quer exercer juízo, né? Quando nós olharmos para dentro de nós e vermos todo o potencial miserável que temos, de exercício dessa miséria também, e enxergarmos isso, irmãos, aí sim. É porque tem gente que fica pegando o velho homem, pastor Silas, e cai no conto da carochinha que ele não existe mais. E tem outros mais maliciosos ainda, mais falsos ainda, que sabe que ele existe, está usando dele, está sendo utilizado por ele, e falando ele não existe mais. E não consegue exercer misericórdia com ninguém. Sabe por quê? Porque quem está no domínio é o velho homem. Ele desfruta de toda a absorvição que foi em relação a ele. Mas em relação ao outro, voltamos, né? Ao ato sacrificial pelo outro, ele não consegue fazer. Sabe por quê? Ele olha para o pastor Márcio errou, mas ele não tem potencial para errar. Na mente dele, o que ele está, desculpe a palavra, mas o que ele está vendendo para as pessoas, vendendo mesmo, né? Porque sempre quer um retorno, vendendo para as pessoas, é que ele não tem potencial para errar. Não, eu não erro não. Márcio errou, tem que julgar o Márcio, tem que cobrar do Márcio. Nunca há um ato de misericórdia para as outras pessoas. Isso não é o Evangelho. Aí existe um ponto crucial, e esse ponto da parábola é meio escatológico, né, pastor? É bem escatológico, né? É coisa para lá para frente. Por quê? Porque esse servo, ele vai voltar a se confrontar com aquele Senhor que perdoou todas as suas dívidas. Ele vai se reencontrar, e só então o peso do ato da não misericórdia descida terá relevância. Só então, nesse momento, ou será descortinado. Bom, pastor, porque tem gente que não exerce misericórdia e fica tudo ali sobre, tá por debaixo dos panos, como a gente usa aí no cotidiano, né? Só então, nesse momento, é que será realmente descortinado quem é aquela pessoa. E vou te dizer uma coisa: se nós temos que apegar em alguma coisa, é nos apegar sobre a existência desse encontro. Esse encontro vai acontecer com todos nós. Ser bem feliz em exercício das bem-aventuranças, como foi dito, é um condicional. Condicional. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles o quê? Alcançarão o quê? Misericórdia naquele momento. Alcançarão a graça absoluta de estar junto aos braços do Senhor naquele momento. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e que Deus nos proporcione, enquanto aqui estivermos, momentos semelhantes a esses, sim, mas momentos mais confrontantes ainda, para que possamos, deixa eu usar um dialeto também do cotidiano, tomarmos vergonha na cara, irmãos, e realmente seguimos o que a palavra nos diz. Amém? Amém, irmãos?
Rapaz, ficamos meio impactados, né?